Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Você já deve ter ouvido falar em autoaceitação e do quanto é importante aceitarmos quem somos, nossas qualidades e as nossas imperfeições. Só que a gente sabe que na prática não é bem assim e a história é outra. Não é raro a gente ver mulheres que se acham bonitas apenas quando estão arrumadas e maquiadas, ou constantemente tendo pensamentos negativos sobre si mesmas. Se você já se encontrou lutando contra a voz crítica na sua cabeça, se esforçando para encaixar nos padrões que muitas vezes são impossíveis, esse episódio é para você. Vamos mergulhar fundo nesse assunto e falar sobre como a gente pode começar a abraçar quem realmente somos com toda a nossa humanidade. E para ajudar a gente nessa conversa, a gente recebe a psicóloga Vanessa Lima. Bom, espero que vocês já estejam antenados aí na nossa novidade, que é, além dos episódios do Spotify, que a gente posta aqui toda semana, você tem a oportunidade de ter mais 2 episódios exclusivos lá no nosso Apoia-se. Então, para ter esse acesso, basta ajudar a gente com apenas R$10. E aí, a partir daí, você vai ter acesso a esses episódios e outras coisas exclusivas também. E, além disso, ajuda bastante o nosso trabalho a chegar para mais mulheres. Então, se você quer apoiar nosso trabalho, clica no link que está aqui na descrição e participe. Eu e a Jane estamos esperando ansiosamente. Sim! Bora lá, então. Bom, como a Jana falou, falaremos bastante sobre autoaceitação. E aí a nossa ideia de trazer esse assunto aqui foi de uma coisa que aconteceu em novembro do ano passado. Sei que já passou um pouquinho de tempo aí, mas eu acho que nunca é tarde para falar sobre isso. Que foi, a Sandy participou de um programa da Angélica, em que ela estava comemorando 50 anos. E ela falou o quanto ela não consegue se autoaceitar sem maquiagem. O quanto ela não consegue se enxergar sem maquiagem e o quanto ela admira outras pessoas que na internet não usam filtros, né? Que conseguem olharem para si mesmo e falar, eu estou bem comigo mesma. E aí ela fala, eu até peguei a frase exatamente dela, porque eu acho que é bem reflexiva, assim. Ela fala assim, eu não me sinto à vontade com que as pessoas me vejam nua e crua. Eu não ando sem maquiagem. E aí é a última, né? Acho que é porque eu cresci assim, me vendo maquiada, me vendo arrumada. Para mim, é muito normal, minha cara é aquela. A minha cara é essa que as pessoas veem pronta. Eu estou desacostumada da minha cara normal. Então, olha que profundo, né, essas frases que ela falou. E aí, já vou chamar agora, né, para o bate-papo com a gente, a Vanessa. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. E aí, o que você, assim, né, atendendo outras mulheres e tal, essas falas da Sandy, né, são muito comuns de acontecer? Então, é muito menos comum em relação à maquiagem especificamente, né? É uma demanda que não aparece tão relacionada à maquiagem, mas muito relacionada ao corpo, ao peso, ao qual peso que eu deveria estar, qual corpo que eu deveria estar. Aí isso é mais frequente, assim. A gente sabe, né? Eu imagino como deve ser pesado, eu colocando assim no lugar da Sandy, porque quando a gente fala dela especificamente, gente, ela é o símbolo da mulher padrão, né? Branca, rica, famosa, tem acesso a todos os procedimentos estéticos. E como isso pega, se isso já pega para uma mulher padrão como ela, claro que a gente entende que ela teve um contexto, né, que prejudica, que ela tem dificuldade de se olhar no espelho sem maquiagem e se achar bonita, como que isso fica para mulheres que fogem desse padrão, né? Mas antes da gente aprofundar nesse assunto, só para a gente, né? Vanessa, se apresenta, fala um pouco sobre você e sobre o seu trabalho. Eu sou a Vanessa Lima, né? Sou psicóloga, atuo como psicóloga clínica há 10 anos, mais de 10 anos. E tenho uma clínica em Brasília, DF, em Águas Claras especificamente.
E é isso, assim, já trabalhei na área hospitalar, já trabalhei um pouco na área social, e aí já tenho, mas a clínica sempre esteve, né, nesse percurso aí da minha carreira. E então a gente queria começar falando, né, sobre esses padrões, porque além de a gente falar sobre a questão individual, né, do quanto nós passamos por isso, o quanto isso também é um padrão, né? Essa fala dela é só uma projeção de tudo que a gente já vê por aí na sociedade. E como você falou, né, tem bastante a questão do peso, do corpo ideal, a gente até já falou sobre isso em alguns outros episódios, mas o quanto esse padrão mexe com a gente de formas que a gente nem imagina, que a gente nem percebe, né, Van? Sim, sim. E sabe o que que eu estava pensando, você falando, né, sobre a questão que eu falei que o peso aparece mais aqui. Mas tem muita coisa que afeta a gente que não necessariamente a gente coloca em palavra, né? A gente consegue, de repente, traduzir isso em palavra. Eu pensei muito na questão dos filtros, assim, do Instagram, porque aí é um lugar onde você está se olhando, você está se vendo, né? E aí a necessidade de se colocar numa forma mesmo, assim, de então, tem coisa que às vezes não, pode não chegar aqui para a clínica, mas que é muito visível no nosso dia a dia mesmo. De, tá, como que eu quero ser visto pelo outro, né? Sobretudo numa rede social onde tudo é muito bonito e feliz e que deixa as pessoas cada vez mais depressivas, porque a vida dos outros é sempre muito feliz e bonita, né? Sim. E é interessante você ter falado disso, porque são coisas que a gente muitas vezes não percebe, e aí eu vou falar da minha experiência, né, pessoal, que gravo vários vídeos, né, para o Desperta Mulher e tal, e eu sempre estava usando filtros. E aí eu comecei a perceber que eu não, tipo assim, eu colocava sem filtro e eu achava estranho, mesmo achando que eu tenho um lugar de aceitação muito forte comigo, que tá tudo bem e tal, mas mesmo assim é tão naturalizado que é como a Sandy trouxe, né? Que o normal para ela é ter a maquiagem, por exemplo, e aí o normal pra gente é andar com filtro. Andar com filtro. E agora as pessoas estão tirando os filtros, né? Tá tendo um movimento nesse sentido. Mas aí você tira o filtro, mas é óbvio que vem uma outra cobrança, né? Então sua pele tem que estar incrível, você tem que estar incrível, né? Tanto é que Sim. acho que teve esse movimento há um tempo atrás das mulheres, estou sem maquiagem. Aí a crítica era, sim, tá sem maquiagem, mas tá com um procedimento estético, tá com, né, com todos os recursos, assim, que uma mulher um determinado nível socioeconômico utiliza, assim, geralmente, né? Eu acho que essa pressão estética, essa pressão pela beleza, e aqui a gente coloca a beleza, não só a beleza padrão, mas essa beleza de tipo, colocando, né, nesse contexto, eu não posso estar parecendo que a minha pele tá manchada, eu tenho que estar com a pele brilhando, com o corpo em dia, com o corpo, né, tá gostosa, vamos colocar assim. Pesa muito pra gente. A Ká falou, né, dessa questão de gravar os vídeos. Eu também gravo pro meu trabalho, pro Brota Pra Fora, menos do que ela, mais gravo. E eu percebo, assim, eu tenho que estar arrumada, maquiada, que nem eu tô aqui. E se tem dias que, gente, maquiagem não faz milagre, né? A cara de cansada, às vezes, a maquiagem não dá conta, eu tá com filtro. Eu coloco pelo menos para dar uma disfarçadinha aqui, assim, né? Aqui no Zoom, ele tem a possibilidade, assim, de dar uma retocada, tipo uma borradinha, e eu deixo isso ativado. Então, aqui não tá 100%. Tá bem pouco, mas existe essa possibilidade. E é uma coisa que eu venho trabalhando já de alguns anos, mas na maioria dos dias eu não me acho tão bonita sem maquiagem. Uhum. Eu percebo isso também. Então, às vezes eu escuto de outras pessoas, a dentista, um date, nossa, mas você é linda, que não sei o que, você é maravilhosa. E eu sempre penso, falo, mas eu tô arrumada. É o primeiro pensamento que vem, eu tô maquiada. Se eu não estivesse arrumada, você não acharia, você não pensaria a mesma coisa. É pesado isso, né? E eu acho que é pegar a nossa humanidade, né? Não pode aparecer os poros ou as manchas. E é só sobre uma pele real, uma pele de um ser humano, assim, né? Eu fiquei pensando isso sobre a Sandy, né? Quando vocês trouxeram
quando falaram que a gente ia falar um pouco disso, eu pensei o quanto que é você se afastar do que é humano. Então, assim, então eu não posso, as pessoas não podem me ver sendo humana. É. E aí é cruel, porque você vai se ver sendo humana em algum momento, né? Você vai estar naquele dia que você não está se vendo tão bonita, porque é muito uma questão de autoimagem também, né? De como a gente vai se reconhecendo. Vai ter esse dia, né? De você se ver humana e você não quer que o outro te veja desse jeito. Sim. E aí, a gente está falando bastante sobre autoaceitação, né? O que que seria essa autoaceitação, Van? Então, quando a gente fala em autoaceitação, parece que a gente tem que aceitar as nossas potencialidades, né? E é aceitar tanto as potencialidades quanto o que não é potencialidade, o que é falha também, assim. E eu acho muito difícil a gente falar em autoestima e autoaceitação sem falar em autoconhecimento. É tanto alto, né? Mas é sobre autoconhecimento, assim. É você entender, beleza, eu tenho essa limitação. E o que eu faço com isso? Eu quero trabalhar ela? Eu tô afim? Sabe? E aí, quando você tem um pouco de autoconhecimento, talvez você consiga viver uma vida mais. A gente, né? Consiga viver uma vida mais autêntica, assim, tá? O que é sobre mim? O que é social? Onde que eu tô nesse meio? E o que é meu? Porque sobre essa questão do social, né? Das pressões sociais, somos seres sociais. Então, necessariamente, a gente vai se importar com que as regras sociais ou qualquer coisa nesse sentido traz pra gente. É natural que isso aconteça. A gente não sobrevive sozinho. Tanto é que a rejeição é tão doída, né? Quando a gente é rejeitado ou quando a gente é excluído socialmente. Isso é um recurso de sobrevivência, senão a gente não estaria aqui se não fosse a questão social. Só que qual é o disso, né? O que é saudável e o que se torna patológico? Que nem a Sandy ela falou que isso é aprisionante para ela. Só que ela não consegue fazer diferente. Então, assim, e aí a autoaceitação acho que entra nesse. É um desses lugares, assim, né? De autoconhecimento, autoestima e autoaceitação. Você se aceitar como um todo, né? Na integralidade. E entender que vai ter falta, que vai ter falha, sabe? Todo mundo tem falta. A Sandy tem falta, né? Sei lá, a Gisele tem. E eu acho que o baque da Sandy, né, acho que foi grande, justamente porque ela sempre foi vendido dela a imagem de perfeição, né, de que ela é perfeita, enfim. E aí, quando ela mostra essa vulnerabilidade, tipo, cara, até a Sandy, né, até a Sandy É passou por difícil até pra Sandy, imagina pra gente, né? Réis até a mortais. Sandy. Então, assim, o quanto esses padrões, ele pega todo mundo, né? Porque vai pegar em Sim, mim porque não tem o X cabelo, o X corpo, vai pegar na outra pessoa porque tem o X cabelo, mas não tem o X rosto. Então é sim, bem pesado também, né? sim, sim. E como nós mulheres, principalmente, né? Se a gente for fazer um recorte de gênero, como isso pega muito mais pra gente, assim, sobre. E agora está sendo um pouco mais falado também sobre o envelhecer, né? Uma mulher não pode envelhecer, ela não tem esse direito. Tanto é que quando, eu acho que a Roberta Close apareceu, depois de muitos anos, todo mundo ficou chocado. E ela só tava, a Xuxa também recebeu críticas por ter Porque envelhecido, envelheceu. pasmem, né? Porque envelheceu, que é um processo natural. Se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Assim, é muito complicado, né? Homem nunca teve esse peso de cuidar da imagem, de ter que estar sempre bonito. A gente vê na década de 30, 40, 50, existia um manual para a esposa perfeita, vai, eu não lembro se era esse o nome, mas que você tem que estar bem arrumada, bem maquiada e de salto para quando o seu marido voltar para casa do trabalho, porque ele quer ser bem recebido. Uma mulher que não se arruma, não se maqueia, ela é desleixada, ela não é vaidosa, ela não tá nem aí. E a gente vê isso assim para homem. Tanto que assim, a gente vê hoje talvez esteja começando, deve estar mudando um pouco, mas muito pouco.
Homem não se preocupa tanto, tá bom, tá um pouco mais bem vestido, mas cuidar da pele, cuidar da saúde como um todo. A gente não precisa nem falar da maquiagem, né? Homem envelhece e tá bom, tô ficando calvo, tô ficando barrigudo, tô ficando. Tanto faz, tanto fez, não tem um esforço. Uns meses atrás, eu tava conversando com umas amigas que eu tava, enfim, tava no Bumble, né, aquele aplicativo estilo Tinder, e eu tinha aberto para homens um pouco mais novos, porque eu tinha percebido que homens lá para os seus dos 35, 37 anos, falam, gente, não, tá muito acabado, parece muito mais velho, porque não tem esse cuidado, né, essa preocupação com cuidado com a pele que a gente tem, que a gente sempre foi estimulada a ter. Então a diferença ela é muito gritante, né? Uhum, sim. Até porque não precisa, né? A gente não vai se preocupar com o que não é demandado. Tanto é que, assim, Exato. uma professora incrível, que é a Valesca Zanello, que ela fala um pouco sobre os dispositivos de gênero, sabe? E aí ela fala os dispositivos da mulher como sendo é, as relações amorosas e a maternidade. E os dispositivos do homem é potência sexual e trabalho e financeiro, né? Ser provedor. Então, assim, e aí é o que é cobrado para os gêneros. Então assim, para você, de repente, ela fala muito sobre a prateleira do amor, como se a mulher estivesse na prateleira. Então, o homem já pressupõe que ela vai querer alguma coisa séria, que ela quer um relacionamento, porque ela tem que querer, esse é o dispositivo dela, né? Tanto é que, e ela fala um pouco sobre, ela fez um estudo, né? Sobre a questão dos xingamentos. O que é cada xingamento para cada gênero, sabe? Então, vagabunda significa uma coisa para o gênero feminino e outra coisa para o gênero masculino. Então, é Sim. muito interessante esses recortes de gênero. Então, quando a gente fala em pressão estética, a pressão estética é da mulher, porque o homem tem que olhar e tem que achar bonita. Ele escolhe porque ele se atrai, sabe? Assim, já se pressupõe isso. Então, a gente está Já na se pressupõe que as mulheres vão se sentir atraídas porque elas querem um homem, porque ela quer casar e ter filho, né? Sim, sim. Mas, escutando a Jana falar, eu acho que um perigo disso é que as coisas realmente estão mudando. Os homens estão tendo mais cuidado, e aí um cuidado até certo ponto é bom, mas o quanto isso também pode cair numa cobrança. De tipo, eu também tenho que ficar musculoso, eu também tenho que ficar fortão, também tenho que colocar lente no dente. Então, assim, você não está curando a questão social, você está Sim. fortalecendo, né? Sim. Então, é muito complexo e muito triste também, né? Porque ao mesmo tempo que sim, é bom que o homem se cuide, até para que ele tenha mais longevidade e tal, mas o quanto isso também reforça essa questão social, né? Reforça esse padrão que a gente está tentando tirar um pouco, né? Essa Uhum. importância da beleza, né? Sim, sim. E é inegável, gente. Assim, a gente gosta do belo, a gente se atrai pelo belo, né? Tem alguns estudos que mostram assim sobre proporção, sobre o quanto a gente gosta de, por exemplo, quando a gente vai falar em arquitetura, design, lógico que a nossa vista vai se atrair pelo que é belo. E isso é inegável, tá dentro da gente, né? E só que o problema é quando a gente estipula o que é belo, assim. E aí, dependendo do contexto, X, então o belo são traços europeus. E aí o feio são traços negroides. E aí você vai para um lugar muito complicado, assim, muito problemático, porque isso não é beleza. Não é sobre beleza, é sobre padrão. E o que você precisa se atrair. E é interessante isso, porque quando você passa a questionar isso, você começa a ver beleza no que, de repente, aquele padrão que já foi jogado e que, sem querer, a gente vai abraçando, você começa a ver beleza em outras coisas que não é o óbvio, sabe? Você começa a expandir a cabeça, assim. É interessante questionar isso, esse padrão. Tá, mas isso é por quê? Né? É sempre sobre porque, sei lá, vamos falar sobre, sei lá, os traços europeus. É porque essa cultura se sobrepõe. E aí tem status nisso, né?
Sim, sim. Então, a beleza, esse padrão de beleza, ele vai se constituindo também pela questão econômica. Enfim, é um debate que o céu é o É limite, né? profundo, né? É muito Com profundo. certeza. Não é uma coisa superficial, né? Sim, sim. Eu e a Jana, a gente sempre fala aqui que a gente acha importante tomar consciência de todos os assuntos, Exato. né? E aí eu acho que é isso que você trouxe, né? Tomar consciência desse padrão e aí você questionar o que que você está fazendo, o que que faz sentido para você, o que que é belo para você. E se esse belo foi imposto, você tá achando que o cara loiro de olhos verdes é bonito porque você viu lá na Cinderela, ou porque realmente você acha bonito, né? Ou porque realmente você vê uma beleza. E por que que você não vê beleza em outros corpos? Então, é, eu acho que é como você falou, é muitas coisas, né? Sim, são muitas nuances. Inclusive, a gente estava falando um pouco de autoestima. Eu vi um conceito que foi uma virada de chave para mim, sabe? Que é de um teórico que estuda sobre autoestima. Eu sou péssima de nome, então anotei aqui. Nathaniel Branden. Então, ele fala um pouco sobre autoestima, é porque parece um plus a mais, a autoestima, né? Quando a gente vai falar sobre autoaceitação, parece um plus a mais. E ele traz esse conceito como uma necessidade psicológica, tá? Sabe? Onde o sujeito ele se vê capaz de, ele confia na própria capacidade de dar conta dos desafios da vida, sabe? E também ele fala um pouco sobre a autoestima como a gente se sentir digno de existir exatamente como a gente é. Gente, eu achei isso tão bonito, assim, para mim foi uma virada, esse conceito foi uma virada de chave, assim. Não é um plus a mais a autoestima. Não é, é uma necessidade psicológica. A gente se sente capaz. Eu tava até esses dias, eu tô treinando, tô aprendendo tênis, né? Então, eu comecei a assistir várias coisas de tênis e tem um cara que ele é o cara do tênis, que é o Rafael Nadal. E aí, ele é um cara que joga tênis há muitos anos, ele tá com uns 40 e poucos anos. Então, as pessoas que estão agora no auge estão jogando com ele. E ele é tipo um ídolo dessas pessoas. E aí eu fiquei pensando assim, o cara, que autoestima que uma pessoa tem que ter para jogar com o Nadal, assim. Que é você se sentir capaz de desempenhar aquilo, né? De você eu consigo lidar com esse desafio, consigo sobrepor isso. Sim, Então é muito mais básico do que a gente imagina, né? sim. É porque a gente, às vezes, a gente olha muito para a beleza, para o autocuidado, que é o mais raso, digamos assim, que é o mais fácil a gente ver nas redes sociais, por exemplo. Então, passa lá seu skincare, passa tal coisa. E a autoestima é muito além disso, né? Você, como você falou, essa Sim. coragem e se colocar como, cara, eu consigo, sabe? Pensando assim, então, nessa questão da autoaceitação, eu acho que é só importante a gente fazer uma diferenciação entre o que é autoaceitação e o que é conformidade. Porque às vezes a gente entra nessa tipo, não, eu tenho que me aceitar como quem eu sou. Eu sou assim e não vou mudar. Sim, mas não. É, existe isso, tipo, tá, eu sou assim. Só que é entender assim que existem características que podem e devem ser mudadas. E aqui a gente não está falando sobre características estéticas. Às vezes, sim, se é uma coisa que incomoda muito a pessoa, né? Mas a gente fala sobre jeitos, formas de pensar. Às vezes, eu posso ser, estou usando exemplo, né? Às vezes eu posso ser uma pessoa muito rude, muito grossa, muito na defensiva. E a gente entra nesse ponto de eu sou assim e não vou mudar. Isso a Uhum. gente parte para a conformidade. Eu venho muito do pensamento de que a gente está em constante evolução, a gente aprende com o mundo, a gente aprende com nós mesmas, e pode mudar. A mudança é possível. A gente só tem que tomar cuidado para que essa autoaceitação não leve a gente para a conformidade. É entender que a autoaceitação é outra coisa, que é o que a gente estava trazendo até agora, né? Uhum. Sim, sim. Até porque a vida é muito dinâmica, né? Como é que a gente Sim. é uma pessoa há 20 anos? Está errado. Se você é a mesma pessoa, sei lá, quando você tinha 30 e com 40 anos, está errado. A vida é dinâmica, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, vai olhando para os lados, assim. E eu até brinco, né? Do tipo, mundo, mude para que eu fique confortável, né? Eu sou assim, me aceitem. E não é bem assim.
A gente tem que saber qual é o nosso limite, aonde que a gente invade o outro, onde é que aquele comportamento ou aquele pensamento não é adaptativo para determinados ambientes. A gente vive em sociedade, né? Então, assim, mudar muitas vezes é necessário. Então, quando a gente fala em autoaceitação, eu acho que tem muito mais a ver com. É que nem esses dias eu vi um vídeo muito bom da Luana Piovani, que ela falou assim: Nossa, Débora, ela que encontrou a Débora Seco, e a Débora Seco estava com um corpo incrível. Aí ela, pois é, eu gostei muito do meu corpo, porque eu tive que fazer uma personagem, aí tive que treinar, mas eu treino 2 horas por dia. Eu acordo, não sei quanto, né, 5 horas da manhã. Aí ela, nossa, graças a Deus. Porque eu não vou fazer isso, então eu tenho que saber qual corpo que eu quero. Eu quero esse aqui mesmo, que eu não precise malhar 2 horas por dia. E talvez eu passe por esse lugar da gente fantasiar, porque eu acho que existe muito essa fantasia, né? De que eu vou chegar naquele corpo. Qual é o preço que eu tô afim de pagar para esse corpo, para chegar nesse corpo? Aí eu quero pagar todos os preços. Beleza, né? Não, eu não quero pagar nenhum preço, mas eu quero ter esse corpo. Ou então, eu não sou digna de ir à praia de biquíni porque eu não tenho esse corpo. Passa por tantos lugares, né? Que é isso. Não é nem conformismo, a autoaceitação, e nem esse outro lugar onde eu preciso ficar me adaptando ao outro aqui. Qual é a solicitação do outro, né? Hoje é ser magra, amanhã é ser definida. Depois de amanhã é ser de outro jeito, que a gente não sabe, né? Então, Sobrancelha fina, sobrancelha grossa. Silicone sim, silicone não. sim, sim. E aí, como é que eu me sinto confortável no meu próprio corpo, de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que é coerente para mim, para além do olhar do outro, né? Para que eu não seja movida pelo olhar do outro. E você estava, né, com esse comentário, eu pensei muito também que existem algumas características físicas nossas, né, essa questão da academia, por exemplo, que a academia, alguns procedimentos estéticos não vão mudar, não tem o que fazer, seu corpo é assim e pronto. Eu penso, por exemplo, eu sempre tenho um padrão de mulher, eu não consigo nem. Por exemplo, Natália Arcuri, que é mais alta, que para mim assim, tem um estilo de mulherão, e que eu não me vejo desse jeito, mas principalmente porque eu sou baixinha e elas são altas. E não tem procedimento academia e o Cristo que faça eu ganhar 10, 15 centímetros. Talvez se nascer de novo, com sorte, com uma genética mais alta, sabe? Não, eu peguei o lado da minha mãe, não do meu pai. Tem pessoas que têm a estrutura corporal mais larga, né? São pessoas maiores, não é uma questão de ser gorda, mas são maiores. Não vai ficar magérrima modelo, né? Estilo Vitória Victoria's Secret. Secrets. Então tem coisas que a gente precisa entender que, por mais que a gente pague um preço que às vezes já é muito caro, não vai mudar. Não vai. Então, assim, para que se cobrar e se penalizar e se. Ai, porque meu corpo é horrível, porque assim. Se seu corpo é assim, Sim. entre tantos outros exemplos, né? E Uhum. não deixa de ser um corpo bonito. Sim, sim. E é interessante isso. Como pode. O diverso, eu acho o diverso tão bonito, porque existem tantas possibilidades, assim. Eu gosto muito de pensar nisso. Nesse lugar de, cara, cada pessoa é diferente. Pensa que cada pessoa tem uma íris diferente, sabe? Não existe ninguém igual. Então, e isso é tão bonito. Existem vários formatos, sabe? Existem vários cabelos e isso é bonito também. E aí, como que a gente enxerga beleza nisso? É que nem já atendi algumas pessoas que, porque eu tenho que, sei lá, se fosse uma cobrança é, de trabalho, alguma coisa nesse sentido, sabe? Não, porque eu tenho que ter determinado nível acadêmico. E onde que está escrito isso? Sabe? O que que faz sentido para você? Que isso te mobiliza? É isso que te faz sentir viva? Né? Faz sentido? Sei lá. Então, até essa coisa do corpo também. Às vezes a gente só tá cercado por idiota e tá achando que a gente tem que se enquadrar num determinado padrão, né? E às Uhum. vezes a galera é outra, o nosso grupo é outro, nosso pensamento é outro, daquele contexto onde a gente está. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, sabe? De quem a gente está cercada. Qual que é o nosso social?
sabe? Se eu me sinto tão inadequada, será que eu tô indo no lugar certo? Será que eu tô também me relacionando com as pessoas certas? Ou eu preciso encontrar minha galera também? Eu acho que um ponto de atenção, talvez, para a gente ver se está sendo bom ou não essa aceitação, conformidade, enfim, é o quanto isso está te limitando, né? O quanto está te limitando de fazer outras coisas, o quanto isso vira até um perigo para você, enfim, não, como a Jana falou, mudar alguma coisa que você precisa, mas o quanto está sendo limitante, seja para o bem ou seja para o mal. Então, eu acho que é importante a gente pensar nessa limitação também, né? Justamente para que, beleza, eu tô, sei lá, trancada dentro de casa porque eu não consigo, eu não quero que as pessoas me vejam dessa forma até eu ganhar um corpo X, por exemplo. Então, você está totalmente limitando a sua trajetória, o seu dia a dia. Então, aí, um ponto de alerta, né? Uhum. Até porque, por exemplo, você falou, né, sobre eu só posso sair de casa quando eu tiver o corpo X, ou eu só posso ir à praia de biquíni quando eu tiver o corpo Y. E aí, quando a gente fantasia, porque eu ainda não conheço nenhum recurso de leitura de pensamento, né? Mas quando a gente fantasia que que o outro está pensando algo acerca da gente, é porque a gente projeta isso no outro, né? Então, estão pensando que meu corpo não está adequado. E percebe o quanto isso é autorreferente? Eu vou usar o termo, né? Narcisista, assim, no sentido de, nossa, tudo sobre mim. A praia vai parar para ver a minha celulite. Só que Tá não, né? todo mundo olhando para mim, né? Sim, tá todo. Eu sou a referência do mundo. Eu tô rindo porque antes de ir pra academia eu morria de vergonha, né? E uma das coisas que eu tinha, e muita gente tem, depois eu conversando com as pessoas, é o medo de achar que as pessoas estão olhando, de que, nossa, né? Tipo, ai meu Deus, eu não sei fazer nada. Ih, meu Deus, você não é tão importante assim. Ninguém tá nem aí. Tipo assim, ninguém tá nem aí. E vem muito do que você tá falando, né? Diz muito mais sobre a gente, tipo, sobre o nosso medo, do que sobre alguém estar olhando o que você tá fazendo, se você tá fazendo X, Y, enfim. Sim, e também, e mesmo que esteja olhando, né? E mesmo que esteja julgando, nunca ninguém bateu na porta da minha casa e pediu para pagar um boleto meu, Uma pena, eu Sabe? diria. Gostaria. Olha, eu acho que eu até deixaria. Falando, meu, você quer pagar o meu boleto, a minha internet, o meu convênio? Ai, eu até escuto suas opiniões sobre mim. Pode pagar, pode. Eu te dou meia hora. Fala o que se eu você vou quiser. estar falando, aí já são outros 500, mas Sim, sim. Ai, E pensando, né, então, em tudo isso, como que a gente pode fazer para começar a trabalhar esse processo de autoaceitação? A gente sabe, né, que não é uma coisa assim simples, tipo 5 truques, 5 passos para se aceitar como você é. Mas eu acho que a gente já falou da questão da consciência, né, de tomar consciência, de refletir sobre por que a gente acha tais modelos mais bonitos do que outros, mas o que mais a gente pode começar a refletir, a gente pode fazer para trabalhar essa aceitação? eu acho que, em primeiro lugar, assim, a minha experiência pessoal e da clínica, assim, é você entender se a vida que você leva, porque transborda, sabe? Tem coisa que transborda, não é sobre físico. Se a vida que você leva faz sentido para você, sabe? Porque muitas vezes a gente é criado em determinados conceitos, em determinado contexto, que tal coisa é errada, você não deveria se portar assim, você devia ser de outro jeito. Tá, o que faz sentido para você? Eu acho que já começa por aí, sabe? Porque é um negócio muito de dentro para fora. Eu acho que é a autoestima e a autoaceitação. E é algo que, de repente, a gente vai levar uma vida para ter, para olhar e falar: caramba, olha só, demorei uma vida para aceitar determinado aspecto de mim. Não é simples assim, que nem eu brinquei, né, ninguém nunca pagou um boleto. É uma luta diária, é algo que você todo dia você precisa olhar e fazer essa esse exercício de se sentir digno de ser você mesmo, sabe? E é algo que é trabalhado, que não tá dado. Então, quando a gente fala em autoaceitação, porque aí a gente está falando para além da questão estética, né? Eu tô falando para além da questão estética. Eu acho que passa por isso, assim. Tá autêntico?
faz sentido para você? É isso que você sente? Você tá confortável dentro da sua vida? Isso, sei lá, o seu trabalho faz sentido para você? As coisas que você, o contexto onde você vive faz sentido para você? Eu acho que passa um pouco por isso também. Um pouco não, a gente passa muito por isso. Eu acho que é lembrar também que a autoaceitação, eu acho que na internet hoje, como a gente já falou outras vezes, a gente vive esse momento de busca por perfeição, então a gente acha que, como a Fabiana falou até, se eu seguir 5 passos, encontrarei ali minha autoaceitação. E na verdade não é isso que acontece. E aí o que eu acho interessante a gente pensar é que a autoaceitação tem várias áreas, né? Depende de várias áreas. Então, vamos supor que hoje eu tenho maior aceitação com o meu corpo, mas tem coisas da minha vida que não estão legal. Então, eu acho que é um pouco a gente desmistificar isso também, de que você vai conseguir, e aí você vai estar plena, né? Vai encontrar um caminho de plenitude. Aham, vai atingir o nirvana, né? Exato. E não é isso, é construído, quanto mais você vai se conhecendo, tanto é que a gente falou um pouco sobre essa mudança, sobre amadurecimento, sobre coisas que a gente... Eu já vi várias pessoas falarem sobre, nossa, eu não me gostava, sei lá, eu não gostava do meu corpo quando eu tinha 15 anos. Hoje eu olho uma foto do meu corpo e acho perfeito, sabe? E eu também não gosto do meu corpo hoje, né? Sim. E talvez daqui 10 anos, nossa, como eu queria estar com esse corpo. Com certeza, com certeza. Uma coisa que a gente anotou aqui, que a gente acho que até passou um pouco, assim, mas eu vou ver se dá para a gente falar de coisas de forma mais prática, dos sintomas da falta de autoaceitação. Que a gente até falou algumas coisas, né? Citou o exemplo da Sandy, falou dessa questão da falta de aceitação com o corpo. Mas o que que você encontra na clínica, né? Que você percebe que tem essa falta de autoaceitação? O que eu percebo muito é, geralmente, pessoas que vêm de um determinado contexto social, que tem algum aspecto de pressão, sabe? E aí a pessoa ela não consegue fazer escolhas por si mesma, sabe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem aleatório. A minha família é muito social. A minha família ama fazer festa todo final de semana. Eu não sou uma pessoa assim. Sou uma pessoa que, de repente, é muito introspectiva, mas eu queria ser daquele jeito. Porque esse contexto me convida a isso e fala que eu deveria ser isso. Não sei se ficou muito claro, assim, mas eu vejo isso. Nossa, sim. Contextos, determinados contextos, ou contextos sociais, assim, hoje a gente tem redes sociais que eu acho que abre um mundo de possibilidades, né? E de pressões e do que você deveria ser e não é. Então, acho que chega muito isso, assim, geralmente famílias, assim, eu deveria seguir tal carreira, porque a minha família, mas aí eu gosto de outra coisa, e outra coisa faz sentido para mim. E aí existe, aqui em Brasília, por exemplo, é muito comum as pessoas optarem por concurso público. Muita gente veio para Brasília e teve alguma ascensão social por conta do concurso público. Então, assim, a pessoa aqui em Brasília, é interessante essa coisa de região e status. Aqui em Brasília, você pode ser, sei lá, dono de um escritório de advocacia super conceituado. Mas se você não é concursado, aí nem é tanto, assim, Não sabe? pesa, não tem o mesmo peso, né? E talvez esteja mudando, assim, mas a linguagem daqui é essa, de status. Então tem muito isso, assim, contextos de famílias todas que estão no serviço público e a pessoa ela é pressionada a ser servidor e ela vai adoecendo e ela vai adoecendo e ela não vai entendendo por que ela está adoecendo. Ela está estudando há anos, nem é isso que ela quer, isso não faz sentido para ela, mas ela precisa se encaixar nesse padrão. Né? A gente estava falando sobre padrões estéticos, acho que existem padrões dos mais variados possíveis, né? Sim, sim. E aí, por exemplo, para nós mulheres, né? Então, você só é atraente se você tiver essas características. Então, se você não tiver, sinto muito, né? Até porque a gente vem para um momento social que, antigamente, se você nasceu feio, entre aspas, você vai morrer feio, você não, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia,
você só é feio se você quiser, porque existem milhões de recursos para a gente vender aqui para você ficar bonito, entre aspas, né? Padrão. Sim, dentro do padrão, né? Sim, sim. E o quanto, você falou o exemplo da, agora me fugiu, o exemplo da pessoa que tem uma família muito social. E aí eu fiquei imaginando, né, essa pessoa em várias festas, sem querer, porque ela precisa ser desse jeito, na cabeça dela, obviamente, né? Mas aí é isso, né? O quanto essa falta da autoaceitação, eu achei incrível esse exemplo que você trouxe, justamente por isso, né? Mas a gente consegue ver esse sintoma dessa falta de autoaceitação, né? Essa falta de limite, essa falta de poder escolher, então não conseguir falar o que você quer. Então, são sintomas que a gente não foi o que a gente falou antes, né? Que é você se sentir feia ou se sentir de tal jeito. É muito mais complexo do que possa parecer, né? Sim, é muito mais profundo. E, gente, isso é muito mais comum do que se imagina. Eu recebo muito isso aqui, sabe? As pessoas querendo entrar numa forma. Só que elas chegam com a demanda na psicoterapia de, Vanessa, eu preciso entrar nessa forma. Me ajude a entrar nessa forma. Aí, E aí a não. psicóloga veio e fala, então, a gente vai seguir outro caminho. Aí vem a Vanessa e muda, quer mudar a forma toda. Então, Ela vamos pega a pensar, forma e joga fora. vamos lá, né? Ai, Eu imagino assim, é aquilo que a gente falou, né? Isso com certeza tem um peso maior para mulheres, mas pega para todo mundo. A gente tem padrões de tudo que é jeito, né? A gente vê, hoje talvez esteja mudando, né? Como muitas coisas, mas aquela história de que, meu, o homem tem que ter uma carreira em ascensão, uma carreira, né, super estabelecida. Tem outras coisas que a gente precisa seguir. Eu acho que mudam-se os moldes, mas cada um tem as suas questões para lidar, né? sim. Sim, sim. E quando a gente vai falar, né, dos homens, eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas, né, a gente é muito mal educado emocionalmente. Ninguém ensina, né, que, ai, olha só, isso que você está sentindo é raiva. E é natural que você esteja frustrado com isso. Não, não chora. Não, mas tá doendo. Não, não, já passou, não tá doendo, não. Então, a gente é muito ensinado desse jeito, e sobretudo os homens, né? Então, assim, o índice de suicídio entre homens é muito maior do que entre mulheres, assim. Em suicídio executado, né? Que Sim, consegue. Então, é para a gente pensar. Eu acho que tem esse. Hoje a gente fala muito sobre pressão estética, porque existe isso, né? Tanto a pressão estética quanto a pressão do que é ser feminina e como é se enquadrar em determinadas formas. Mas eu acho que a dor tá para muita gente, assim, que nem aqui no outro podcast de vocês falaram um pouco sobre o caso da Yasmin, que ela é super padrão e, né, assim, e que se enquadra em todos esses contextos, mas mesmo assim existe uma insegurança da parte dela, porque aí ela tá vendo a falta dela, e aí tem essa fantasia de que não vai haver falta, né? E aí tem o outro apontando a falta. Bom, a gente colocou aqui também para a gente falar as nossas próprias experiências, né? Como que é para vocês, pessoas físicas? Essa aqui pessoa PJ não, é só PF, né? pessoas físicas. Essa questão da autoaceitação, né? Vocês têm alguma experiência aí para compartilhar, alguma história, enfim? Ixi. Uma só, Joana, uma só. Ou aqui Tem é mais 1h30 de episódio? Uma só, uma só. Vamos ver. Olha, uma que. Não, eu vou fugir dessa questão de aparência, porque a gente já falou muito, já tá clichê, né? Mas uma que eu tenho levado bastante para terapia, e que a Van até comentou também do que rola com a sua família, né? Eu tenho me pressionado muito para ser uma pessoa mais extrovertida e sociável. Eu sempre fui assim, gosto de sair, gosto de estar entre pessoas, mas interagir com pessoas novas que eu não conheço, eu não me deixa muito confortável. Eu não vou chegar, né, depende muito da pessoa também,
mas dificilmente eu vou chegar com essa pessoa, te conheci agora, e falar: "Meu, não, vamos super conversar e tô super aberta", para mim não é tão fácil. E eu tenho, como eu tô nessa vida agora, numa fase de querer experimentar mais e sair mais e conhecer gente nova, isso tem sido um tema recorrente na terapia, de que quando eu tô conhecendo gente nova e eu me sinto desconfortável, meio, socially awkward, né, que tem o termo em inglês, isso me pega muito. E eu entro nesse peso de que: "Não, mas eu tenho que ser assim, tinha que ser mais fácil, eu tenho que ser mais divertida, mais dinâmica, mais extrovertida, mais". E ela tá sempre pegando: "Não, mas tem que ser por quê? Por Tem que 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 você ser, você tem não que tem ser que mais nada. extrovertida?". Ninguém tem que nada, ninguém tem que nada. Tá ok, talvez facilitaria a minha vida em outros aspectos, mas não é, eu não sou, não adianta me forçar. Com algumas pessoas, mas é raro, alguma pessoa pontualmente que eu conheço, se essa pessoa é mais extrovertida e ela num sentido, assim, mais acolhedor, em questão de 15 minutos eu consigo me sentir muito mais à vontade com essa pessoa e o negócio rola. E para mim flui, e aí eu sou mais sociável. Mas se você tá num grupo e se às vezes eu tô com uma pessoa mais tímida, nem por exemplo, uns dias atrás eu fui no show com uma grande amiga minha e o irmão dela. E quando estava nós 3, beleza, o negócio fluía super, mas uma hora ela foi no banheiro e ficou só eu e ele. 2 tímidos, 2 introvertidos, ficou cada um no seu celular, e eu fiquei meio tipo: "Puta, mas eu podia estar conversando com ele, né, mas do que eu vou falar? Eu vou falar do quê? Eu não tenho assunto". E aí veio esse peso, né. Então pra mim tá sendo essa caixinha, a introvertida tímida querendo ser extrovertida sociável, a alegria da festa, né. Jamais. É que você sai de um extremo e quer ir para outro, né? É 8 ou 80, gente, aqui não tem meio termo não. Camila que diga. Pois é. E você, Eu Van? gosto, eu gosto muito de pensar no suficientemente bom, né? Também funciona o suficientemente bom. Não vou interagir todos os finais de semana, todos os dias, mas de vez em quando, se faz sentido para mim, né? Sim. Talvez E seja. você, Vã? Quais são as suas formas, os seus moldes, o que você está tentando não se aceita, onde que você tenta se encaixar de vez em quando? Sim. Deixa eu pensar, vocês me pegaram agora sobre. Eu consigo pensar muito de passado, assim. Talvez hoje o que me é mais na questão profissional, de sempre achar que deveria ser mais. E claro, assim, é algo que faz muito sentido para mim, a minha profissão. Eu amo, eu acho que a psicologia me é engraçado, porque eu fiz terapia quando eu era criança, e aí eu falava que eu ia ser psicóloga. E eu lembro, do que eu conversava na terapia, mas eu lembro da sensação que eu tinha na terapia infantil. E aí essa minha psicóloga me atendeu quando eu tinha uns 19 anos também. E E aí isso foi se consolidando, né, de que eu queria ser psicóloga, gostava muito de gente, comportamento humano. Então, assim, é uma profissão que para mim faz muito sentido. Agora mesmo a gente vai fazer um grupo de mães, que era algo que eu já idealizava bem no início, mas eu percebo que às vezes eu me sobrecarrego muito, porque eu queria expandir mais e não sei o quê, e aí o céu é o limite, sabe? E aí tem momentos que eu preciso só pausar e falar: olha, não vai dar para abraçar o mundo com as pernas, você não vai conseguir atingir o céu, é só você para lidar com milhões de demandas e talvez o suficientemente bom vai funcionar. É isso que eu tento falar para mim, sabe? Porque o meu objetivo é mas a fulana consegue? Tá, mas a fulana é a fulana e ela tem o contexto dela, ela tem as demandas dela, que talvez não sejam as suas. Então, e até esse lugar de comparação, né, que a gente pouco falou e É, que é tão comum, assim, a gente olhar para o outro e falar, nossa, mas se a fulana consegue, eu também deveria conseguir, né? Eu acho que hoje a minha autocobrança é nesse sentido, sim. Eu, isso é uma frase, desculpa, cá só um parênteses, que a gente vê muito em alguns coaches, em alguns discursos de empoderamento. Se o fulano consegue, se a fulana consegue, você também consegue. Mano, às vezes o fulano tem dinheiro, é herdeiro, não precisa trabalhar que nem uma condenada, não tem filho, não tem casa para cuidar, sabe? Não é bem assim.
legal, vá ter a sua motivação, mas não é bem assim. Sim, sim, exatamente. Até porque o percurso não é igual para todo mundo, né? É entender onde que dá para ir, o que que é para você, qual que é o seu estilo de vida, entender, olhar muito mais para dentro do que para fora, né? Eu acho que é desafiador, mas é isso. A referência tem que ser a gente, no sentido de, tá, onde que eu estava ontem, onde que eu tô hoje, sabe? Sim, sim. Sim. Eu amei a E você, Ká, expressão chegou a sua vez. suficientemente boa. Até anotei aqui para não esquecer. Sim. Vou levar para a vida agora. Bom, tem vários, né? Várias coisas, mas eu acho que, para mim, assim, eu sempre fui uma criança muito quieta. E aí eu sempre era que ganhava boas notas, por, tipo, ah, é quietinha, olha que linda ela é quietinha. Reforço, né? Então você tem ali um reforço positivo de você continuar fazendo aquilo. Então eu acho que a minha autoaceitação é aceitar minhas próprias vontades, a minha dificuldade, na verdade, é aceitar minhas próprias vontades e entender que nem sempre eu vou atingir um lugar de perfeição, até porque perfeição para mim é diferente do que perfeição para vocês. Então, eu acho que esses reforços da infância também geram muito esses gatilhos, posso chamar assim, agora, né? Porque a gente tenta continuar esse reforço. Se um dia deu certo, né? Então eu vou continuar nesse caminho. E não é bem assim, né? Sim, e é interessante como a gente confunde às vezes. A gente absorve que, sei lá, se eu for quietinha, se eu for boazinha e aceitar o que as outras pessoas colocam, eu vou ser amada. Então você Tá. passa a associar e quais são as pessoas que você vai atrair? As pessoas que vão continuar reforçando isso, né? Tipo, Sim. eu te amo, é o que eu quero. Gente, eu lembrei de um negócio agora. Ó, a terapia no podcast. Que quando eu era criança eu era muito tímida, né? Muito mais do que hoje. Enfim, a gente se trabalha. Conhecer gente nova, gente da família que eu tinha pouquíssimo contato. Eu não queria dar oi, eu não queria abraçar, eu não queria dar o beijo, né? Às vezes eu me enfiava atrás da minha mãe. E o que eu escutava é: a Jana é muito bicho do mato. Ela é muito tímida. Principalmente essa questão, é bicho do mato, não sabe dar oi. E o quanto isso foi colocando nessa dificuldade, nessa pressão, né? De, tipo, colocar essa timidez como algo muito negativo, né? Sim. Uhum. Haja Sim. terapia. E assim, além do reforço, né, do boazinha, tem como se fosse a punição, né, a crítica. Sim, Então, olha só, não vai ser amado se for desse jeito, né? exato. Como para cada família e para cada instituição, assim, é diferente, né? Porque a Jana ser a pessoa quietinha era bicho do mato, para mim era melhor criança. Então, assim, depende muito, e aí por isso que cada pessoa vai tendo ali questões para lidar que são totalmente diferentes, apesar, às vezes, do mesmo contexto, né? Porque Não, mas contextos e contextos, cara. Essa questão do bicho do mato era para cumprimentar pessoas, para tipo falar oi para família ou para pessoas que eu não conhecia. No outro geral, mesmo na adolescência, eu sempre tive o reforço positivo. Não porque ela é muito boazinha, ela é quietinha, ela não dá trabalho. para a Sim. gente ir para o Gente, final, né? São muitas coisas. vamos encerrar com essa, né? Vamos pro fim. Para gente não encerrar lá embaixo, vamos dar uma subida. Vamos subir um pouquinho. A gente gostaria de sugestões de exercícios, como a Jana falou, né? Eu sei que não dá os 5 passos ali, que realmente não é sobre isso, mas exercícios para ajudar as pessoas que estão ouvindo e a gente também, obviamente, de autocuidado, de autoaceitação, autoafirmação, enfim. Uhum, sim. Acho que mais ou menos isso que eu falei, assim, sobre você olhar para o seu contexto e ver se ele faz sentido para além do social. Porque às vezes as coisas ficam tão misturadas que a gente não sabe mais quem é a gente, quem é o outro. Quem é a gente, quem é o social, sabe? Eu acho que um dos pontos importantes é esse, assim. Você conseguir se conectar com você mesmo e entender o que faz sentido para mim, sabe? Sim. Eu acho que a autoaceitação passa um pouco por isso. E você tentar expandir a sua cabeça, assim. Você
Você conseguir olhar para outros lugares também, para outras realidades. A gente fica tão fechado, às vezes, no nosso próprio contexto, que a gente esquece que o mundo é muito maior, que existem muitas outras possibilidades, sabe? Então, talvez eu tenho uma dificuldade com essa linguagem. O pessoal da minha comunicação reclama comigo. Eu tenho dificuldade com essa linguagem do passo a passo, né? O que a gente pode fazer para... Mas eu acho que, assim, seria você tentar observar, tá, que contexto eu estou e se ele faz sentido para mim, né? Que papel é esse que eu desempenho? É algo profundo mesmo, a autoaceitação. Não é algo superficial e não é algo num passe de mágica. É porque parece que falando, parece que é mais fácil, né? Parece que é mais fluido. E aí quando você vê as outras pessoas, sei lá, mostrando a própria vulnerabilidade, às vezes fica mais fácil da gente perceber que não é algo totalmente fluido, assim. Que sempre um ponto vai pegar e você vai se olhar e vai falar, nossa, eu queria ser de outro jeito, mas não sou. Tá, mas eu não sou por quê? Faria sentido para mim ser de outro jeito? Me faz sofrer muito, sabe? Ter que Por dar que oi. que você quer tanto ser desse outro jeito, né? Sim, sim. Talvez, acho que duas coisas que eu tiraria do que você falou é estar disposta e ter paciência. Porque eu acho que para a gente chegar nesse lugar, além dos 5 passos, exercícios, enfim, a gente vai precisar estar disposta, porque provavelmente se a gente, e vamos supor que a maioria das pessoas ainda não fazem terapia, né, por N razões, se você olha uma coisa que dói, você vai correr. Então você vai precisar estar disposta. E aí ter paciência é isso que você falou, né? Tipo, não vai ser de uma hora para outra, é aqui, ó, curei o machucado. E aí passou. Sim, sim, é um processo, né? E aí é óbvio, né, que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, no sentido que eu acho que eu vejo, e eu acho que é o que é mais gratificante na terapia. É você testemunhar a movimentação das pessoas, sabe? Você testemunhar a mudança, de repente sair de um quadro super depressivo para um outro quadro, mas não é só pela via da psicoterapia, sabe? Para mim, por exemplo, vou falar sobre algo que é muito terapêutico para mim é o tênis, por exemplo, que eu tô aprendendo. É algo muito técnico, é super enjoado. Você tem que chegar direito, você tem que fazer tudo direito para você conseguir acertar a bola. Mas só de ver a evolução, isso para mim é super terapêutico. É tipo assim, nossa, tô aqui aprendendo algo novo e tô me sentindo capaz de aprender isso e tô me vendo num contexto onde eu já tô jogando, sabe? Assim, é a gente conseguir fazer uma medição também do como é que foi o processo, sabe? Quem eu era ontem, quem eu sou hoje, assim, do que eu já fui capaz. Eu faço muito esse exercício na clínica, assim, do tipo, tá, não tá adiantando nada? Vamos lá, como é que você chegou aqui? Sabe? Quais eram os seus sintomas? Porque às vezes a gente tem uma baixa, né? A terapia, ela tem gente que tá comigo há 6 anos fazendo psicoterapia toda semana. E são muitos altos e baixos. E às vezes a pessoa tá, nossa, tô muito bem, às vezes eu tô muito mal, parece que nada dá certo. Tá, nada dá certo? Vamos fazer uma retrospectiva, sabe? Porque às vezes quando a gente tá num processo de dor, a gente só quer sair da dor, né? E aí vai muito para um lugar de tudo ou nada. Ou, nossa, eu tenho que ser muito brilhante, eu consigo tudo, ou então eu sou péssimo, eu sou horrível, sabe? Então, é a gente tentar colocar as coisas no lugar, né? Tá, mas o que é? O que foi? O que é? Onde você quer chegar? Mas vamos fazer uma retrospectiva, sabe? Acho que a gente precisa entender de que o processo não é linear, né? Não. Não É vai muito. ser uma reta, linha acima, não, gente. É exatamente isso. Às vezes você tá numa fase super boa e por algum gatilho, por alguma coisa que aconteceu, seja algum processo externo ou porque você acessou alguma coisa, né, internamente, você cai, você volta, você descobre o porão do fundo do poço e aí depois você volta, né? Faz parte. E para finalizarmos, gostaríamos que você vendesse o seu peixe, fala um pouco do seu trabalho, como que as pessoas te encontram, enfim.
Sim, a gente somos 9 profissionais aqui na clínica, né? Tem uma clínica, atendemos online, presencial. Agora a gente vai começar um grupo de mães, só que é presencial, né? Que é para falar sobre. É um grupo temático, então ele tem início, meio e fim. Para falar sobre algumas temáticas e fazer algumas vivências dinâmicas para pensar sobre a maternidade, essa expectativa e essa culpa materna, né? Trabalhar isso entre pares. Por isso que a gente quis fazer um grupo terapêutico, para que as mães possam ouvir outras mães nesse mesmo lugar. Então, hoje a gente está com esse projeto, né, desse grupo de mães, mas aqui na clínica a gente tem ótimos profissionais de várias abordagens, e é interessante porque quando eu idealizei a clínica, né, eu idealizei assim, ia ser meu consultório e as coisas foram crescendo, e eu acho que a psicoterapia ela foi tão importante para minha vida, tão divisor de águas, que é uma vontade de proporcionar isso para as outras pessoas, sabe? Para falar, gente, experimenta isso. É um lugar onde você vai falar sobre coisas que você não vai falar em outros lugares. E vai ser sobre você, e você vai se ouvir, sabe? Porque o psicólogo, ele é um instrumento, né? É um mediador de você com você mesmo. Então, assim, é um processo muito interessante. Eu particularmente, sou muito apaixonada. E é isso, assim. Acho que acho que vale muito a pena, assim, investir nesse processo de autoconhecimento. E eu acho que a autoaceitação, que a gente estava falando de autoaceitação, é uma consequência, sabe? Acho que a autoaceitação ela não é a primeira coisa. Ela é uma consequência de uma construção ou de uma reconstrução de autoestima, sabe? E de que isso vem através do autoconhecimento, né? Que podem ser por várias vias e uma delas é a psicoterapia. Olha, eu estudo psicologia, né? E eu amo ver pessoas apaixonadas, porque dá um gás também, né? Eu gosto muito, Sim, obviamente, sim. mas dá um gás, assim, a gente vê profissionais já formados que estão trabalhando na área e que amam, né, o que fazem. Eu acho que isso é muito importante em todas as áreas, obviamente, eu acho que mais na psicologia muito também, né? Porque você está lidando com outro ser humano ali. Então, parabéns pelo trabalho. E qual que é seu arroba? Meu arroba é Vanessa Lima Psicologia. Beleza, a gente vai colocar na Vai estar no descrição link. tudo certinho. Mas é isso, muito obrigada, Van. Eu amei a conversa, várias coisas caindo aqui. Foi muito bom, obrigada. Muito, Obrigada pelo convite e pela oportunidade. muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada para quem escutou o episódio até aqui. E, gente, lembrem-se de seguir o nosso programa aqui no Spotify, o nosso canal no YouTube, avaliar a gente com 5 estrelas, que já ajuda muito. Compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, com as amigas, com a família, manda no grupo. E lembrem-se também de que a gente tem o nosso Apoia-se, apoia.se/podcasts subversivas, conteúdos exclusivos por só R$ 10 por mês. Gente, é super acessível, vale muito a pena. É isso, gente, muito obrigada. Obrigada, beijo. Beijo e até semana que vem.